Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 9 de novembro de 2016. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e a gente hoje vai estar estudando mais as escrituras. A coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida nesse momento, meu irmão e minha irmã, é estudar as escrituras. Eu sei que todo mundo tem tanto o que fazer. Às vezes você quer ligar o seu rádio para ouvir a sua rádio, a sua música. Às vezes você tem que arrumar o seu cabelo, às vezes você está trabalhando, às vezes você está com a casa toda de perna pro ar e precisa arrumar essa casa. Às vezes você precisa desembolar algum projeto, alguma coisinha, correr na rua, fazer uma embaixada, como se fala aqui na Itália, resolver papéis, documentos, fazer uma compra. Eu sei, minha querida, eu sei, meu querido, eu sei. Eu também estou aqui com meus dias. Eu cheguei num ponto que eu não sei nem o que eu faço. De tanta coisa que eu tenho sempre para fazer, eu agradeço a Deus porque são dias cheios. Né? Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Tanto que esse povo que faz yoga, meditação, eles esvaziam a mente através da meditação. A meditação nada mais é, nesse caso do yoga e dessa cultura, né, indiana, japonesa, oriental, assim mais ou menos, todos eles praticam muito yoga, meditação, nada mais, nada menos do que repetir um mantra, né, eles ficam lá, até atingir um ponto que a memória, a mente deles simplesmente não pensa em nada. Não é uma arte que eles conseguem em 1, 2, 3 dias, um mês, mas eles vão praticando isso com o tempo até chegarem no ponto que eles simplesmente não pensam em nada. E a partir do momento que a mente deles está completamente em branco, eles não estão recordando, pensando, se preocupando, imaginando com nada. Eles também estão invocando um mantra, eles estão dando legalidade a espíritos de entrar na mente deles, influenciar eles, mudar a vida deles, agir através da vida deles. Muitos fazem seus sacrifícios, seus pactos e atingem certos níveis de desenvolvimento espiritual. Eu o chamaria de desenvolvimento espiritual negro, porque quem move essas pessoas não são mais elas, mas são os espíritos imundos que habitam nelas. A Bíblia fala de possessão demoníaca e nem todo mundo que está possesso por demônio fica babando no meio da rua. Tem gente que está possessa por demônios, mas esses demônios eles agem juntamente com essas pessoas para enganar as multidões. Quer dizer, são verdadeiros cavalos de demônios. Então, eles desvaziam a mente. Mente vazia, oficina do diabo. A Bíblia diz que nós não podemos estar com a nossa mente vazia. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que meditar nas coisas do Senhor dia e noite. A palavra diz que se você não está lendo a palavra de Deus, você tem que estar cantando um hino do Senhor. Eu peguei um hábito de cantar os salmos, né? E eu achei eles aí na língua hebraica e tem na minha playlist, né? Você vai ver lá Louvores e Yeshua e muitos todos em hebraicos, a coisa mais linda, meio estilo musical e tal. E eu fico escutando aquilo. Ana, mas você entende hebraico? Eu não entendo nem o inglês, vai entender o hebraico? Quase, daqui a 4 dias eu não entendo nem o português mais. Tantas vezes eu me embolo aqui nas palavras, mas eu sei que as palavras que estão sendo pronunciadas, ainda que seja no hebraico, são palavras que estão louvando a Deus. Eu, Ana Paula, posso não saber a língua hebraica, posso não saber a língua inglesa e tantas outras línguas, mas uma coisa eu posso garantir, os demônios são poliglotas. Os anjos de Deus são poliglotas. O Deus Todo-Poderoso criou todas as línguas. Então, o mundo espiritual, não interessa o idioma que você usa, todo demônio, todo o espírito imundo, mas também todo o exército do céu, o exército de Deus, eles entendem cada palavra que a gente pronuncia. Se você se mete a cantar uma música que você não tem ideia do que está sendo falado, você pode estar invocando demônios na sua vida.
Então a Bíblia diz, se você não está estudando a palavra, você canta a palavra, você ore, você pense nas coisas do céu. E eu fico muito feliz porque, pelo menos eu, Ana Paula, cheguei num ponto da minha vida, ainda ontem eu estava orando, eu e Deus, né? Eu paro, oro, falo com Ele e eu tô com os meus projetos de vida, a gente não para, né? A gente continua trabalhando, correndo atrás aí das coisas e pensando o que vai fazer. Agora mesmo eu tô pensando, eu preciso pintar o quarto dos meus filhos. Devagarzinho eu tô pintando. Pintei a cozinha, pintei a despensa que eu tenho pequenininha para dar uma limpada nela. E agora eu tenho que tentar pintar o quarto dos meus filhos, né? Chegou um tempo já, as paredes estão bem sujas já de tempo mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu faço? Qual cor que eu uso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entre outras coisas, né? A gente sempre pensa em tanta coisa, eu que o diga. Então, nessa brincadeira toda, eu parei ontem, fui fazer uma oração, né? Porque bate uma saudade de Deus de vez em quando, assim, no meu dia. Todos os dias eu tenho saudade de Deus. Então, assim, chega um momento do dia que me bate uma saudade dele. É onde eu corri no meu ângulozinho, né? Eu tenho um espaçozinho na sala, é um cantinho da parede, sabe? Eu tenho esse cantinho, eu gosto de estar ali a orar. E ali eu fui orando, falando, e eu virei para Deus e falei, oh meu Deus, eu não quero que o Senhor pense que eu tô, como é que fala? Ficando relaxada com o Senhor não, viu? Eu sei que o Senhor não pensa isso porque o Senhor é onisciente, o Senhor conhece meu coração, mas é o meu modo humano de falar, é um modo de querer me expressar para o Senhor. E o Senhor me entende quando eu quero me expressar, mas eu também tenho que entender o que eu estou falando. Senão, o que eu estou falando? Não é verdade? A realidade, meus irmãos, é que quando você fala com Deus, você tem que saber o que você realmente quer expressar para Deus. Não adianta você ficar falando uma cabala, como fazem os católicos, que ficam lá, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino. E não sabem o que estão falando, eles estão simplesmente pronunciando vãs palavras, nesse caso. É uma cabala, eles estão ali falando, é um mantra. Então o que acontece? E eles não têm ideia, isso não edifica. Por que Deus fala que nós temos que meditar na palavra dele todo o tempo? Cravar, gravar, registrar nas tábuas do nosso próprio coração a lei de Deus, a escritura, os mandamentos, a palavra de Deus. Porque você precisa, meu querido, entender, a palavra de Deus, ela é crescimento, ela é libertação para a tua vida. Se você aprende a palavra de Deus, agora mesmo aqui procurando, né, o que falar com os irmãos, isso veio agora de manhã que eu estava lendo, né, meus 10 minutinhos de matina, a palavra de Deus, e ali agora juntando os textos, eu lembrei, né, que em cima do que eu vou falar aqui tem uma passagem que diz, vós sois a luz do mundo. Eu não tenho nem noção de onde está esse texto, mas já sei que existe isso nas escrituras. E eu escrevi essa frase no Google e ele me deu a referência bíblica, Mateus, acho que capítulo 14 ou 15 e tal, vou ler daqui a pouco com os irmãos. Então, isso, querendo ou não, eu posso dizer que eu tenho a palavra de Deus meditada no meu coração. E aí, a oficina não é mais do diabo, mas ela é a oficina do Espírito Santo. Porque uma vez que ele está em nós, que ele habita em nós, meus queridos, me perdoem os tantos ruídos. Meu marido esqueceu o telefone em casa, então ele começa a chiar aqui toda hora. Eu tô com a máquina de lavar roupa ligada, daqui a pouco ela centrifuga, vai parecer uma guerra. Mas eu não posso parar a gravação e não posso parar essas coisas porque o meu tempo hoje está corrido. Mas olha só, o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E se você dá para teu espírito, para tua alma, a palavra de Deus, o Espírito Santo age. É igual aconteceu agora. Eu sei um texto aqui e eu preciso colegar com algumas coisas. E o Espírito Santo foi me dando as chaves. Vós sois a luz do mundo. Aí eu fui lá, procurei. Sabe o que é? A gente trabalha em parceria com Deus. Olha que coisa linda. Quando você lê a palavra, você chega num ponto que Deus te permite chegar sempre, é da permissão do Pai, que você começa a trabalhar em parceria com Deus. A minha pergunta para você hoje é, você quer trabalhar em parceria com Deus ou você quer trabalhar em parceria com o diabo?
O diabo, muitas das vezes, ele pode até te oferecer os reinos da terra, mas eu vou te contar um segredo que eu vi com os meus próprios olhos. Eu entendi isso depois de muitos anos eu entendi, não foi de um dia para o outro, não. Eu entendi que Satanás, ele tem os reinos do mundo, sim, ele é o príncipe deste mundo, mas eu vou te contar uma coisa, ele não dá isso para todo mundo, não. Satanás, ele não dá riqueza, ele não dá sucesso, ele não dá glória para qualquer pessoa. Ele tem os seus escolhidos. Ah, Ana, mas o cara lá é tão inteligente, tão habilidoso, e ele fez pacto com o diabo e tá mal. É porque ele não foi alguém que Satanás viu nele algum proporcional, né? Aquela pessoa não proporcionará para ele o sucesso na sua guerra. Você tem que entender uma coisa, meu irmão, minha irmã. Existem 2 tipos de prisões espirituais de Satanás para com os caídos. Tem a prisão de luxo e a prisão de calabouço. 90% da população mundial está na prisão de calabouço e 10% está na prisão de luxo. As duas estão penduradas em um pêndulo acima de um lago de fogo e enxofre. E elas vão ser arrebentadas, cortadas no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia. E elas vão cair juntas dentro desse lago de fogo. A única diferença entre as duas prisões é que quem está na prisão de luxo simplesmente está numa prisão muito confortável e está gozando a vida do seu modo, do melhor modo, as 5 estrelas, né? E quem está na prisão de calabouço está vivendo comendo o chamado pão que o diabo amassou. São essas categorias, mas isso não impede Satanás de usar, se é quem está na prisão de luxo, quem está na prisão de calabouço. Ele usa as mulherzinhas, que a própria Bíblia se refere a mulherzinhas, essas mulherzinhas calorentas que levantam de manhã e vão para os balcões das suas casas esperando ver o que passa e falam uma das vidas das outras e vem um homem que passa e então elas o atraem com a sua sensualidade e se prostituem com eles. Satanás está usando os rapazinhos, os lobinhos, né, para ir para a maconha, para o crack, para o cigarro, para a bebida, para o jogo de azar e tantas coisas outras, para virar traficante, ladrão, viver no pior da favela, viver no meio da violência, viver no meio da porcaria, viver no meio do medo, porque no fundo, essas pessoas que estão no submundo vivem no medo, no pânico, no pavor. Na realidade, todas as pessoas que servem a Satanás têm medo. Eles vivem muito amedrontados. Uma coisa é basta você ver alguns testemunhos aí de alguns ex-satanistas, eles contam muito como é o mundo, ainda que tem muito luxo, muita riqueza, muito sucesso, são pessoas que vivem no estado de pânico, são pessoas que não conseguem dormir em paz. Eles têm momentos de alegria, né, histeria, eles têm momentos de êxtase, mas eles precisam estar sempre consumindo aquele tipo de vício para conseguir ser feliz. É o cara que faz pacto com o diabo, talvez lá na maçonaria, no grau 33, chega nos níveis máximos aí dos pactos com Bafomé, e ali ele tem o carro importado que ele tanto queria, ele tem a empresa que ele tanto queria, ele tem a casa maravilhosa que ele tanto queria, ele consegue ter até um jatinho particular, mas quando ele vai deitar para dormir, ele tem pesadelo, ele não levanta descansado, ele está sempre afobado, ele não consegue entender o que está acontecendo com a minha vida. Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. É porque eles vivem rodeados de demônios. Eles estão numa prisão de luxo, mas toda prisão tem seus guardas. E esses guardas são os demônios, são os espíritos maus. Porque nessa terra, no inferno eu não sei, tem muitos que dizem que quem vai para o inferno são torturados por demônios que estão lá. Isso eu não posso afirmar porque a Bíblia simplesmente descreve o inferno como um lugar de choro, ranger de dente, um lugar de fogo. A Bíblia, não encontrei na Bíblia nenhum texto que diz que tem um demônio com um espeto cutucando uma pessoa no inferno. A Bíblia não cita que no inferno tem um demônio com uma pessoa dentro de um caldeirão e ele vai torturando aquela pessoa.
Então, para mim, Ana Paula, o que não está na Bíblia é um pouquinho fantasioso. Ah, mas eu conheço uma irmã que morreu, foi no inferno e voltou, e Deus mostrou para ela o inferno, Deus mostrou para ela o céu. Isso é possível? Eu, Ana Paula, não quero dizer é possível ou é impossível, porque eu vou naquilo que diz a Bíblia. E a Bíblia para em choro e ranger de dentes. Então, eu, Ana Paula, não quero aqui garantir, olha, lá no inferno está cheio de demônios e estão cutucando o povo que está lá. Porque a Bíblia diz, meus amados, que o lugar de habitação dos demônios é os ares. Ele chama alguns demônios que estão aqui na terra como principados e potestades dos ares. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Jesus declara no livro de Lucas, não vou lembrar onde, mas ele declara que eu vi a Satanás descendo do céu, caindo do céu como um raio. Jesus, quando ele fala eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, ele viu na eternidade passada, antes de nascer da Maria, do ventre de Maria. Quer dizer, então antes dele vir à terra como homem e morrer naquela cruz, ele viu a Satanás caindo do céu como um raio. Isso significa que Satanás ele está na terra. Os espíritos imundos estão na terra. Você quer saber quando diz Jesus uma parábola? Aqui eu estou com tudo muito perto, mas eu não quero folhear para não perder o ritmo, não perder aqui o que eu quero. Mas é quando Jesus vai expulsar um demônio. E ali Jesus conta que esse espírito, né, ele é expulso. E aí ele vaga pela terra, ele caminha pela terra. Depois, né, ele vem e procura novamente um lugar para descansar. Então ele encontra a casa vazia e traz com ele 7 outros espíritos piores do que ele, mais fortes do que ele. Então você vê que essa casa é a pessoa. Essa pessoa foi liberta de um demônio que estava afligindo a vida dela. Pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, esse demônio sai. Essa pessoa continua na vida da sarjeta. Então esse demônio volta depois de um tempo para procurar descanso, porque eles descansam. A Bíblia afirma que os demônios, os espíritos imundos, eles descansam, porque eles também são afligidos, meus amados. Não pense você que os demônios estão em paz. Satanás está em paz. Nenhum ser que se rebelou contra Deus em nenhum dos seus níveis tem paz. Então eles buscam lugar de descanso. E eles acham descanso quando eles estão usando a vida de uma pessoa. Eles estão ali influenciando os pensamentos da pessoa, fazendo a pessoa pecar. É nesse momento que eles estão, entre parênteses, descansando e não estão sendo atormentados. Meus amados, a pior coisa, me perdoem a bagunça da máquina de lavar roupa, ela está centrifugando. A pior coisa que pode acontecer com um ser desviado dos caminhos de Deus é que eles são atribulados dia e noite. Eles são atormentados. E eles têm um temor e um tremor, eles têm um desespero, eles têm um pânico desse dia em que não vão ter mais como atormentar ninguém, porque vai chegar o momento deles pagarem a conta eterna para com Deus. Isso está provado naquela história quando Jesus expulsa os demônios que estavam no corpo daquele senhor da Cesareia. E aí eles falam, não nos mande para o abismo antes da hora, nos deixe ir para o corpo daqueles porcos. Então, meus amados, a nossa luta é nessa terra. Você pode ter certeza que demônio, espírito imundo nenhum tem que combater com morto. Porque quem morreu, quem faleceu e está no inferno, já não tem mais de combater nada. Essas pessoas, elas têm que só esperar o juízo final, o trono branco, que vai acontecer depois do milênio, depois que Deus terminar de executar todo o seu propósito para com os viventes, com os homens na face da terra. E ali no trono branco, o próprio Deus vai pegar cada pessoa que atualmente está no inferno e as que ainda vão ir lá, porque a todo momento o inferno está tragando vidas insaciavelmente.
E ele vai mandar isso tudo para o lago de fogo e enxofre. Ele vai mandar as pessoas que estão no inferno. Ele vai mandar o próprio inferno para o lago de fogo e enxofre. Ele vai mandar os demônios, todos os espíritos imundos. Onde tem um anjo rebelde, tudo. E ele vai mandar no final até a própria morte. A morte é um espírito, pelo que eu entendo. E ele vai mandar o espírito da morte para o abismo, para o lago de fogo e enxofre, aonde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. E vai servir de testemunho aos santos. Então, meus amados, olha como é que a coisa é complicada. A nossa luta, ela está aqui nessa terra. A terra é palco de experiência de vida para todos nós. É por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, ter ela no nosso coração, cultivar as escrituras como você que cultiva um jardim na tua casa. Você tem tanto amor em cultivar esse jardim, todo dia tá lá limpando, tirando os matinhos, cuidando das florzinhas, colocando adubo, colocando água, decorando, comprando tudo que sai de novidade para ajudar aquele jardim a ficar mais bonito. Você corre lá e compra. Você tem que tratar a palavra de Deus como um jardim fechado no teu coração. Amém? E olha só, uma vez que você assimila essa informação, uma vez que você pratica a leitura das escrituras, canta salmo, eu acho que a coisa mais importante, mais séria e mais bacana que nós podemos cantar são os salmos, porque eles são edificação para a nossa vida. Se Davi cantava salmo, quem somos nós para não cantar, né? É aonde então que você, uma vez, entre parênteses, formado na cultura de ler as escrituras, cai exatamente na parábola da candeia, que está lá no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Olha só que mistério que Deus tem para nós no dia de hoje. Lucas, capítulo 11, 33 até o 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ah, que palavra gloriosa! Os nossos olhos, meus amados, os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Porque o que entra pelo teu olho vai bater no teu coração. Tem aquele ditado, o que o olho não vê, o coração não sente. Mas eu posso dizer o contrário. O que o olho vê, o coração sente. Se o meu olho vê só coisa boa, o meu coração se enche de luz, de bênção, de coisas boas. Se os meus olhos vejam coisa, estou embrulhando português, vem coisa ruim, os meus olhos são lâmpada para o meu corpo, do meu coração se enche de trevas. Se eu, Ana Paula, meus amados, começar a caminhar com pessoas fofoqueiras, pessoas invejosas, pessoas peçonhentas, raças de víboras, e isso tem para todo lado. E se eu começo, meus amados, fazer aquilo que essas pessoas fazem, essas pessoas, por exemplo, aqui eu vi muito isso nesses últimos meses, eu pude observar muitas pessoas que não são nem más, não são perversas, mas são loucas, são religiosas, e a vida delas é estar no Facebook, controlando a vida uns dos outros, entendendo o que está acontecendo, virou um vício, virou um hábito. Se eu, Ana Paula, vendo os hábitos dessas pessoas, pegasse também para fazer e começasse a perder o meu tempo no Facebook, lendo o que os outros estão fazendo, meus amados, do que eu ia encher o meu coração? Do que, meus queridos? Dá para entender o pulo do gato.
Se eu, Ana Paula, meus queridos, começo a assistir um programa na televisão de maldade, de intriga, de veneno, de violência, de erotismo, eu vou assistindo, o que entra no meu coração, meus amados? A gente tem que saber o que eu vou selecionar para que eu olhe, para que eu veja, meus amados. Se eu começo a ler coisa ruim, tipo um Harry Potter da vida, esses mistérios do ocultismo, livros que ensinam todo tipo de porcaria do inferno, do que eu vou encher o meu coração? Mas é muito simples, se eu pego os meus olhos e me dedico só a pretender, a gananciar, a querer ganhar dinheiro e fazer do meu tempo completo foco para ganhar dinheiro, fico o dia inteirinho, meus amados, nesse ritmo, do que meu coração vai encher? De ambição. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um ritmo de vida, claro. Se eu tiver uma opção de trabalhar 4 horas por dia com a minha mente, aprendendo coisas boas que me rendem um dinheirinho no final do mês, e eu tenho as mesmas 4 horas para ir capinar na roça e ganhar a diária, se eu puder escolher, é lógico que eu vou escolher o trabalho do cérebro, o trabalho inteligente. Eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou procurar ter uma qualidade de vida, mas ainda assim eu não vou permitir que isso influencie toda a minha vida, todo o meu tempo. Eu não vou tirar o foco de Deus, o foco do céu, para focar no reino da terra. Então, meus amados, assim também é aqui. Se nós, como cristãos, aplicamos o nosso coração na Escritura, a gente se enche de quê? De luz. Nós somos a luz do mundo. E isso o que acontece? A partir do momento que eu estou brilhando de luz, eu posso me esconder? É por isso que várias vezes a palavra diz que você não pode pegar uma lâmpada e colocar ela debaixo da cama. Você não pode acender uma lâmpada, colocar ela dentro de um armário, ainda que seja uma lâmpada elétrica, né? A gente acende um abajurzinho, enfia dentro do armário e fecha a porta, meus amados. Para que serve então aquela lâmpada? Se eu acendo uma lâmpada, o meu objetivo principal é fazer com que ela ilumine o ambiente em que ela está. É onde a gente cai aqui no livro de Mateus. Livro de Mateus, cadê você? Cacá. Mateus capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. Jesus declara aos apóstolos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós somos a luz do mundo. Imagine você ver uma cidade edificada como uma grande capital, uma Nova York da vida. E essa cidade ela é edificada numa montanha, numa colina, num monte. Todo mundo que passar de longe e olhar para aquela montanha, para aquela colina, vai ver uma cidade. Você não pode esconder aquela cidade edificada. Assim também somos nós, os santos de Deus. Nós, meus amados, a partir do momento que nós somos edificados pela palavra de Deus e ela nos edifica, creia-me, o tanto ler a palavra de Deus nos transforma, nos faz pessoas melhores, nos faz cidadãos dos céus. E se eu sou uma cidadã do céu, meu querido, minha querida, eu preciso praticar a regra de vida do céu. Oh, glória! E olha só, a partir disso a gente cai nessa classificação aqui de Mateus capítulo 25, que eu vou ler de novo. Olha só, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Jesus, ele fala com os discípulos, né, nas suas belíssimas e longuíssimas conversas, como devia de ser bom estar ali ouvindo o Senhor. E ele fala: então, o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens
que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha só o que elas pegam, suas lâmpadas. E o que elas são? Virgens. Para quem não conhece ainda muito de linguagem bíblica, eu vou explicar uma coisa. Toda vez que você vê virgem, 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 virgem na Bíblia, ou mulher, ela está se referindo à igreja. Ok? Quando você vê mulher, você está vendo um sistema de igreja. Você vai ver prostituta. Então, mulher, ela é um símbolo de igreja ou é um símbolo de prostituta, que é a igreja que se rebela contra Deus, ou até mesmo a chamada grande meretriz, que é a falsa igreja. Você vai ver lá em Apocalipse sobre a falsa meretriz, né? Ela é a gente acredita que ela é a Babilônia, ela é o Vaticano, mas é uma conversa para um outro estudo e a gente tem isso por aí. Quando ele fala de virgem, ele está falando de uma igreja sem contaminação. Está falando de uma igreja pura na sua essência. Quer dizer, o projeto é para que seja perfeito. Então ele chama de 10 virgens. E elas tomam as suas lâmpadas. E agora começa o trabalho das 10 virgens. Olha só. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, meus amados, eu posso pegar 2 moças, ok? 2 mulheres, mulheres normais, convencionais, digamos assim, virgens. O fato das 2 nunca terem tido relação sexual com um homem não faz diferença que o cérebro delas ou é nécio ou é prudente. Esse é o exemplo. As 2 virgens, elas nunca tiveram contato, né? Elas são puras, elas são virgens, elas são sem experiência, elas não são maculadas. Mas, infelizmente, 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias. Aí faz a diferença. Essa é a diferença que vai distinguir agora na hora do arrebatamento. E ele continua. As prudentes, então, elas levaram a lâmpada e o óleo em reserva. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro, à meia-noite. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias então disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas então as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo então elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amados, eu já falei muito sobre a parábola das 10 virgens e acaba ficando talvez um pouco cansativo para quem já tanto escutou. Mas o azeite é o Espírito Santo. O azeite, ele é a presença do próprio Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas o azeite numa lâmpada, ele serve para fazer o fogo pegar na lâmpada. E o Espírito Santo, ele é chamado de fogo. Ele é um fogo consumidor, ele é um fogo que arde no coração do santo, do eleito. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, podemos dizer que nós somos batizados com fogo. Queima no nosso coração. Ele faz com que o amor de Deus queime no nosso coração, arda em nossos corações. Quando uma pessoa peca, o pecado queima.
Enquanto a pessoa não arruma o problema, não resolve, não pede perdão, não sana aquele pecado, aquele troço vai queimando no teu coração. O Espírito Santo, ele nos conforta com o calor da sua presença. Olha só o Espírito Santo agindo. Mas sabe, o Espírito Santo, ele consola uma pessoa com o quê? Com a palavra de Deus. Deus, na sua infinita justiça, ele nos deixou a Bíblia. E eu vou falar para você, na Bíblia hoje está deturpada, tem tanta coisa que não é mais, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. A minha pergunta, meu querido, minha querida, é a seguinte: você acha que Deus, ele não é capaz o suficiente de manter a essência das Escrituras até o final? Vai me dizer que quando você se pega a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, não queima no teu coração a justiça de Deus, a verdade de Deus, a beleza de Deus, o amor, a correteza do Deus de Isaac, Abraão e Jacó na tua vida, no teu coração? Por que a mesma Bíblia até hoje ainda está salvando a tantos pelo mundo inteiro? Pessoas que são salvas simplesmente porque vão para um hotel, estão trabalhando ali, aí chega na hora do não fazer nada, tem a Bíblia na cabeceira da cama do hotel, eles pegam, começam a ler, e ali o Espírito Santo toma essas pessoas e elas vão lendo, então elas se convertem. A Bíblia é a pedra que clama no deserto, meus amados. Se nós não falamos, a própria palavra de Deus, ela fala para muitos. A Bíblia, ela faz converter a muitos no mundo inteiro. E o Espírito Santo, ele usa das palavras que o Pai deixou. Porque sabe o que é? É como se eu, Ana Paula, morasse com uma pessoa. E eu sou uma pessoa que quero muito bem a essa que mora comigo. Então eu vou e sei que essa pessoa tem suas dificuldades na vida, tem tanta fadiga. E aí às vezes essa pessoa está estudando, fazendo um curso preparatório. E eu, Ana Paula, eu sei que para essa pessoa aprender melhor, eu posso indicar para ela alguns livros. Então, eu vou lá na banca, compro os livros, trago para casa, preparo uma salinha bem confortável, bem acolhente para aquela pessoa então sentar ali e ler os livros. E eu sei a matéria e eu vou ajudar essa pessoa. Eu só posso auxiliar essa pessoa se ela ler aqueles livros. Porque vai ser em cima daquela informação ali que ela está lendo que eu vou ter argumento, que eu vou poder ajudar a crescer. Às vezes eu vou explicar uma coisa, se aquela pessoa não leu sobre o assunto anteriormente, como que ela vai entender? O Espírito Santo, meus amados, ele sabe tudo, ele tem tudo, mas se você que lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Ele vai usar da palavra de Deus para trabalhar no teu coração. Quanto mais você aprende, mais ele te faz crescer. O Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus. E ele nunca iria ignorar esse trabalho maravilhoso que são as Escrituras. A boca de Deus, todos os dias aberta diante de tantas letras, diante dos nossos olhos. O Espírito Santo, ele trabalha em companhia das Escrituras. O nosso amado Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto por 40 dias, Satanás o tentou. E ele tentou Jesus em cima das Escrituras. E Jesus venceu a Satanás através das Escrituras. Quando você enche o teu coração das Escrituras, o óleo, ele aumenta. Ele aumenta. O Espírito Santo se expande dentro de você. E você então passa a brilhar. É onde você não pode mais se esconder. É onde a gente vê tantos irmãos queridos aí pregando a palavra de Deus. Pessoas muitas das vezes tão simples, tão humildes, pessoas que mal tiveram escola, cheias do Espírito Santo. Mas uma coisa que você vai observar nessas pessoas, se você for na casa delas, pegar a Bíblia delas, ela está toda escrita, toda marcada, toda amassada, toda velha, de tanto que aquela pessoa lê a palavra. Quanto mais uma pessoa é cheia da palavra, mais ela é cheia do Espírito Santo.
e mais ela vai entender qual que é o ministério que Deus tem para ela. Ontem eu conversei com uma irmã e veio isso no meu coração. Nós chegamos num tempo em que nós precisamos pedir a Deus uma orientação pessoal para cada um. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes eu tenho que ir num lugar que eu nunca fui na minha vida. Então alguém me dá o endereço. Olha, Ana, você vai vir na minha casa. Eu moro no lugar tal, na rua tal, no número tal. É um apartamento, o apartamento é em tal andar e ok. Então eu vou até a casa dessa pessoa. Imagina que eu vou dirigindo meu carro. Então eu vou guiando-me pela estrada, não vou através de um ônibus ou de alguém que já guie, mas eu vou com o meu carro. Então até um certo trecho da estrada, eu sei a estrada. Eu vou sair da estrada da minha casa, eu vou entrar numa estrada principal, eu vou me guiar por aquela estrada principal até a região, no endereço que eu tenho que ir. Às vezes eu até conheço um pouco aquele bairro, então eu vou me guiando até onde eu conheço. E até aqui tudo bem. Mas vai chegar um momento, minha querida, meu querido, que eu paro o carro. Porque agora eu preciso ser orientada com precisão aonde eu tenho que ir. É onde eu ligo para a pessoa e falo, olha, eu estou aqui na frente da venda da fruta e verdura do Sozé. Está escrito aqui. Do lado tem a pescaria, né? Peixeria, esqueci o nome. Onde vende peixe. E tem uma rotatória. Tem 3 ruas. Por qual que eu vou? E ali a pessoa, pessoalmente, começa. Olha, pega a rotatória do meio, a rua do meio, sai da rotatória e vai pela do meio. Você vai seguir. Você conta 3 quarteirões. Quando você chegar no 3º quarteirão, você vai ver uma plaquinha vermelha, assim, que está indicando uma floricultura. Ali você vira à esquerda, não é à direita, você vira à esquerda. Aí você vai, caminha mais 2 quarteirões, aí você vai ver um prédio todo azul. Ali é onde eu moro. E aí você vai ver que não é um prédio só, mas é um conjunto de 4 prédios. Eu moro no 3º. Aí você vai ver que tem o citófono, como é que chama? A campainha lá, esqueci o nome do português, mas onde toca a campainha, né? Aí você vai ver que tem 3, tem 4. Eu sou o 3B. Aí você tem que tocar lá, porque é no bloco tal. E ali a pessoa começa a me orientar com informações mais precisas, até que eu consiga chegar na porta da casa da pessoa. Ela abre a porta e eu entro. Nós, como Igreja de Cristo, creia-me, chegamos no momento em que até então nós fomos guiados pelo Espírito Santo pelas ruas da nossa vida que a gente já conhece. Quer dizer, eu sei até que ponto, né? Eu caminhei, eu sei o que eu fiz, mas se não todos, a maioria chegou no momento em que a gente precisa buscar no Senhor uma orientação mais precisa. E eu vou te explicar e dizer por quê. Eu tenho certeza disso. Porque o arrebatamento a cada dia que passa está sendo anunciado, está próximo, é agora, não vai demorar, está na esquina. Gente, o relógio parou. Gente, falta menos de 1 minuto, faltam segundos para o arrebatamento. Aí você vai pelas orientações de quem está tendo sonhos e visões, né? A maioria está soltando com mais força essa palavra. O arrebatamento está muito mais próximo do que a gente imagina. Ok, mas aí você olha para os sinais. Mais do que nunca, eles estão ainda mais intensos. Eles estão quase tão frequentes que tem gente que já está até brincando com certos sinais. Ver uma super lua cheia no céu não vai ser tão surpresa para todos. Ver um objeto estranho voando e pessoas em grandes cidades com seus telefones celulares registrando já não é tanto euforia para muitos. Ver um centro de Itália em terremoto, mais de 100 distritos destruídos, já não é mais tanto alvoroço. Ver tsunamis aí, chegou uma tsunami em Brasil, nada de ondas altíssimas, mas foram ondas que invadiram vários estabelecimentos, levaram carros. Teve até gente morrendo, se eu me lembro bem.
Esses sinais, para nós, já são sinais mais fortes, está pulsando mais perto de nós. Mas ainda para muitos, são coisas naturais da vida. Amados, os sinais estão aumentando com a frequência. O perigo, a cada dia que passa, ele está crescendo. Eu moro na Europa e eu estou vendo a Europa de joelhos, destruída. De todos os lados, meus amados. A Itália está ficando encharcada de problemas. E nós que somos racionais, a gente vê que são problemas que não têm reversão. Não vai melhorar, meu querido. Não vai mudar. A cultura europeia hoje, ela está contaminada pela cultura muçulmana. Tem muito muçulmano aqui dentro. E eles não vão voltar para o país deles, não. E eles fazem filho igual coelho. Daqui a pouco, a Itália projetada para daqui a 10 anos vai ser uma Itália quase que muçulmana. Se não realmente uma Itália muçulmana, uma Europa muçulmana. Porque o continente europeu, ele negou a Deus. Eles se entregaram à prostituição da idolatria, do catolicismo. Eles se entregaram a outras coisas. Deus, ele abandona um povo quando esse povo o abandona. Essa é a realidade. E a maldição cai sobre eles. Se eles adoram deuses que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, pés, mas não andam, eles se tornam como seus ídolos. Então eles acreditam num Jesus pregado dentro de uma cruz, numa igreja católica. Um Jesus que é uma estátua, que não fala, que não vê. E eles estão na ignorância, perecendo por falta de conhecimento. As poucas igrejas evangélicas que estão na Europa, as poucas, a maioria está fria. Eles estão acomodados numa vidinha social boa. É um clube. Então Deus tem virado as costas para o povo europeu e permitido que um outro povo invada, porque Deus várias vezes na Bíblia trouxe juízo a vários povos com outros povos. Um exemplo foi o juízo do cativeiro de Israel na Babilônia. Quando Deus permitiu o povo babilônico de invadir Israel e acabou com Israel. Então, meus amados, esse é o momento em que nós vivemos. Então chegou o momento em que você aprenda a buscar uma orientação pessoal para Deus. Você pode viver todos os dias ouvindo vídeos no YouTube com tantos pastores, homens, mulheres que falam tanta coisa. Você pode ouvir louvor o dia inteiro, você pode tudo isso. Mas eu vou te dizer de coração, se você não está tirando tempo para passar com o Senhor, lendo a Santa Escritura, e depois você arruma um momento para orar a Ele, pedir perdão e pedir a Ele uma orientação mais precisa do que você tem que fazer, o que você tem que fazer agora. Deus, eu preciso de uma orientação cotidiana. O que eu tenho que fazer? Você pode acabar perecendo também. A palavra é muito clara, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Eu já falei como eu interpreto a meia-noite, mas eu repito para quem ainda não ouviu. Meia-noite é uma hora de virada. Não interessa onde você está na face da terra. Se o seu relógio toca meia-noite, o dia muda. 11h59 de terça-feira é terça-feira. Meia-noite de terça-feira ainda é terça-feira, é a virada, mas 00:01 é quarta-feira. Já meia-noite passa a ser quarta-feira. Quando o relógio aponta meia-noite, mudou-se o dia. Quando a gente vai celebrar o Réveillon, eles falam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Explode os foguetes. Virou-se o ano. Então, a 00:59 do mês de dezembro de 2016 vai ser 00:59 de dezembro de 2016. Mas a meia-noite já vai ser 2017. Meia-noite também é o ápice
da escuridão da noite. Normalmente, naquelas 12 horas que compreendem o entardecer até o amanhecer, quer dizer, entra no período da noite, às 6 horas da tarde, vamos deixar de lado aqui o inverno, que igual aqui na Itália, já às 4 horas já fica escuro. Não estou levando em consideração. Vamos levar em consideração o tempo normal. O tempo da primavera, do outono, esse período, né, que compreende 50% do ano. Mais ou menos às 6 horas da tarde começa a escurecer. Às 7 horas talvez ainda está um pouco claro. Às 8 já vê escuro. Às 9 você já vê tudo escuro e vai ficando escuro, vai ficando... À meia-noite é o ápice da meia-noite. Mas à meia-noite para frente começa a clarear. Vai 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas da manhã começa a clarear. E aqui então, meus amados, eu entendo que o arrebatamento vai ser num período de virada. Isso não tem dúvida, sabe por quê? Quando a igreja subir ao céu, quando Jesus levar embora o seu povo, num abrir e piscar de olhos, como diz Paulo no livro de Tessalonicenses, procure você, faça uma pesquisa, o anticristo vai ser liberado. Porque aquele que o detém será afastado, será retirado. E é o Espírito Santo agindo na igreja que detém o agir do anticristo. O Espírito dele já opera no meio dos homens. Mas a luz de Deus não permite que ele faça o que ele tem para fazer. Mas quando a igreja subir, a Bíblia fala que vão ser períodos de treva. Vai ter tanta treva nessa terra como nunca houve e nunca jamais haverá, que os dias serão abreviados. O meu escopo, o meu objetivo hoje não é falar da parábola das 10 virgens. Eu acho que nós já entendemos o bastante sobre ela. Mas eu quero fechar esse estudo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna, a morte que não vai ter vida. Quem morrer a segunda vez vai ser a morte do juízo. Essa pessoa vai perecer eternamente no lago de fogo e de enxofre. E a Bíblia fala do covarde. E a gente aqui lendo, né, Lucas, né, aqui diz claramente que uma lâmpada não vai acesa para ser colocada debaixo de uma cama ou dentro de um armário. Uma cidade edificada não pode ser escondida. Isso quer dizer, se você lê a palavra de Deus e está cheio do Espírito Santo, minha amada, meu amado, você não pode se esconder de quem ainda não conhece a Deus. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê será salvo e terá vida eterna. Mas aqui em Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Às vezes você é uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia do entendimento das Escrituras, porque você ama ler a palavra de Deus. Mas na hora de fazer alguma coisa você está com covardia, você está com medo. Sabe, meus amados? Eu vou fechar essa palavra te dizendo o seguinte: você não pode perder a oportunidade de falar da palavra de Deus. Você não pode perder a oportunidade de espelhar o evangelho de Deus através dos teus atos. Você tem que arrumar a tua vida. Você tem que ser um testemunho. Quem vê você, quem olha para você, meu querido, minha querida, precisa ver em você o agir do poder de Deus. Porque se você se fecha só para você, o que você está recebendo do Senhor, você vai entrar na categoria dos covardes. E infelizmente você não vai entrar na vida eterna. Mas você vai ser levado para a morte eterna. As 5 virgens nécias mais tarde vieram e buçaram, bateram a porta. E Deus responde lá de dentro, Jesus responde lá de dentro: eu não vos conheço.
Se você ler com minuciosidade a parábola das 10 virgens, você vai ver que a porta não foi aberta. Quando diz que as 5 virgens prudentes entraram, a porta foi fechada. Mais tarde vêm as outras e batem na porta. Elas clamam, elas pedem, elas suplicam para entrar. E a resposta que elas têm é: eu não vos conheço. Conhecer de Deus para com o homem é um relacionamento espiritual. E você só pode ter relacionamento espiritual com Deus se você lê a palavra de Deus. Porque é onde você vai aprender tudo que você precisa sobre o céu. Aquilo que nós precisamos aprender sobre o céu, sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, está nas Escrituras. O nosso viver, o nosso comportar, o nosso fazer, o que é certo, o que é errado, como se fazer, como crescer, está tudo nas Escrituras. Tudo que eu falei aqui eu tirei das Escrituras. Então você vai ter relacionamento com Ele se você ler a palavra, porque aí é onde o Espírito Santo vai poder interagir no teu coração. Não queira receber esta resposta naquele dia: não vos conheço. Porque se Ele não te conhece, Ele não vai deixar você entrar. E você vai perecer com aqueles que pereceram também. Amados, eu vou encerrar esse vídeo, porque eu já consegui falar o que eu queria, o que eu tinha para dizer. E aqui eu tenderia só a estender mais o assunto. Eu acho que já deu para ser bem claro que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, te abençoe com sabedoria, com persistência, porque ler a Bíblia não é fácil. Tem que ter compromisso, tem que ter perseverança, tem que ter persistência. Você tem que forçar muitas das vezes, todo dia, ter disciplina de ler as Escrituras. Você não pode ler a Bíblia uma vez ou duas na semana, você tem que ler a Bíblia todo santo dia, nem que seja 10 minutos por dia. Porque é como um bálsamo que vai entrando no teu coração aos poucos. E a luz vai aumentando. E aonde tem treva em você, essa treva vai sendo retirada. Porque a luz de Deus, ela vai invadindo todo o teu ser. Ela entra em todo o teu ser. E quanto mais você cresce na sabedoria das Escrituras, mais o Espírito Santo opera na tua vida. E mais autoridade, glória de Deus reflete em tua vida. E mais você é um valente e não um covarde de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém, amém e amém.